Atos dos Apóstolos 8. As portas das prisões não se abrem mais no final do apostolado. 4 minutos. Porque as portas das prisões não se abrem mais no final do apostolado dos apóstolos Pedro e Paulo. Não conhecemos exatamente todos os detalhes da vida de Pedro e Paulo. Nós os conhecemos por uma tradição que tem sido relatada na igreja e que parece muito, muito provável. Na época da perseguição a Nero, Pedro e Paulo eram bispos em Roma e Nero, sendo acusado de um incêndio acidental na cidade de Roma, decidiu acusar essa seita perversa chamada cristãos e que estava se espalhando por toda parte. Então ele tinha todo mundo que podia prender. E o próprio Pedro tentou fugir de Roma. Disfarçado de mendigo, saiu pela rota de Ostia e encontrou, ao que parece, a caminho, o Senhor, a quem reconheceu perfeitamente e que estava subindo para Roma. Ele disse-lhe: "O que é domine? Aonde você está indo, Senhor?" E o Senhor lhe respondeu: "Estou indo para Roma, em seu lugar, para morrer." Então, com muita vergonha, Pedro voltou para Roma e foi preso. Ele foi jogado na prisão com essa dolorosa lembrança do rosto de Jesus olhando para ele. Ele sabia naquele dia que era, mais uma vez, indigno de seu ministério como príncipe dos apóstolos. Ele se permitiu ser crucificado e, bastante humilde, sem nenhuma ilusão a seu respeito, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter de imitar seu Senhor, de quem se considerava indigno. De fato, ele havia se tornado um grande santo, porque era muito humilde e, tentando amar da melhor maneira possível. Porque as prisões não abrem neste momento. Lembremos-nos do que acontece no início dos Atos dos Apóstolos, é explicitamente relatado nos Atos capítulo 16, versículo 26. Eles foram presos, houve um grande terremoto e as portas da prisão abertos e todos os seus links foram removidos. Tanto que o guarda da prisão ia se matar porque achava que havia escapado. Alguns que atuam, por exemplo, no evangelismo, dizendo que a salvação vem apenas da fé, concluem que Pedro não tinha mais fé e que, portanto, o Espírito Santo não podia mais realizar milagres. De fato, o erro consiste em acreditar que esses caras que de fato vêm na fé de alguns, mas que às vezes podem vir de pervertidos. Jesus diz isso explicitamente às pessoas que chegam ao último julgamento e que expulsarão demônios em seu nome. Ele lhes disse: "Afasta-te de mim, tu que praticas o mal." Portanto, caras podem ser dados, para o bem da igreja, e não por causa da santidade ou fé de uma pessoa. E assim, no evangelismo, uma vez que o cume que faz um cristão é a fé, não imaginamos que possa haver estágios da vida espiritual e que, em algum momento, o Espírito Santo cuida de santificar seu apóstolo. Então, tirando todos os seus poderes e, ainda, tirando a alegria desta presença de Deus nele. É provável que São Pedro, em sua prisão, estivesse sozinho, ansioso, um pouco como Santa Joana de Arc, sem a presença desse Espírito Santo, que consolou seu coração no começo. E isso, ele foi em direção à sua morte na noite total do Espírito. Você poderia dizer: então ele foi amaldiçoado. Longe disso. Pelo contrário. Ele estava se purificando, para sair desta vida sem nenhum orgulho e funcionou. E é por isso que os católicos consideram isso sagrado. E eles oram a ele, porque ele entrou no céu todo humilde e todo amor,
E estas são as condições necessárias para ver Deus.